Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso Happy Hour BP, o programa que simula um boteco na Faria Lima, né? Claro, com a nossa grande parceira nesse projeto, a Cerveja Praia, a Cerveja do Condado. Então, um abraço aqui para a grande Cerveja Praia que está conosco nesse projeto aqui, né? No nosso Happy Hour BP, recebendo os maiores nomes do mercado para a gente poder falar aí de todos os assuntos que poderiam pintar no boteco na Faria Lima mesmo, né? Então, você já pegue aí na sua casa sua cerveja, sua água, seu vinho, seu suco, enfim, não sei, seu refrigerante, seu gin, seu whisky, não sei o que você vai beber aí, mas sente aí no seu sofá ou fique no bar aí assistindo a gente, que a gente vai bater um papo muito bacana sobre o mercado financeiro, né? Nas últimas semanas, vocês viram que a gente recebeu uma galera bem bacana, né? A gente recebeu a Lilian lá da Front Row, o Júnior lá da Axie Investing falou sobre o que é a mesa proprietária, a Lilian falou sobre o que é brechó de mercado de luxo, o Igor Romero que falou sobre a iFund, né? Que é de Venture Capital, então ele faz como se fosse um Shark Tank da vida real, né, também. Aí a gente tem também o grande Pedro Chiesi lá da SVN, que nos falou um pouco sobre como faz para um investidor, né, o que o investidor tem que fazer no dia a dia para saber como comportar bem no mercado. E hoje eu recebo o grande Pedro Simonetti lá da Giant Steps Brasil. Então, Pedro, seja muito bem-vindo. Rafa, muito obrigado. Depois dessa introdução aí, você falou que você recebeu os grandes nomes do mercado, eu tô desencaixado aí no meio. Tá desencaixado? Não, isso é uma falsa modéstia fantástica. Eu adoro, eu domino essa arte. Eu sou leonino, então assim, né, eu me acho, aí em algum momento eu chego e falo assim, não, não sou nada disso, não, mas no fim, no fundo, você usando uma camiseta escrita I am giant, né, tipo assim, pô. Então assim, né, pra quem não sabe inglês, eu sou gigante. Brincadeira, vamos lá, Pedro, o que é a Giant Steps? Antes de tudo, perdão aqui, para fazer um brindezinho aqui, né? Muito bom. Nosso brinde tradicional aqui do nosso Happy Hour BP, que a gente sempre faz aqui para começar um bom papo. Aliás, você fez o merchan, boa essa breja, hein? Boa? Putz. Não? Tá vendo? Boa. Aí, Cervejaria Praia. Vamos renovar o lote desse mês, hein? Tá ligado? Dá um close aqui, ó. Olha só, hein? Vocês viram que não foi nada combinado. Pra você que quer comprar cerveja Praia, acesse o link na... Tá ligado? No iFood tem cupom de... Brincadeira, não. Mas vamos fazer uma grande parceria iFood. Mas enfim, o que é a Giant Steps? O que vocês fazem? É um fundo, é uma gestora, uma casa de análise? Explica pra gente o que é a Giant Steps. Boa. A Giant é uma gestora de fundos, né? Hoje a gente é conhecido no mercado porque a gente é uma gestora quantitativa. A gente é a maior gestora quantitativa da América Latina hoje, com 8 bi sob gestão. Uau. E aí, a ideia, né? Quando o pessoal fala quantitativo, o pessoal tem uma ideia que é robô, algoritmo, é um negócio mega complexo. E a verdade é que é muito mais simples do que a maior parte das pessoas pensa. Uhum. Quantitativo é uma ideia. A ideia de tentar usar a tecnologia, usar as ferramentas que hoje estão disponíveis. Pode até ser que várias delas não estavam disponíveis há algum tempo atrás. Mas hoje você tem várias novas ferramentas que estão disponíveis para tentar potencializar a capacidade do gestor de ganhar dinheiro no mercado. É isso. É usar, por exemplo, o poder computacional para processar um volume de informação que um gestor de cabeça jamais conseguiria fazer. Ou usar machine learning para pegar, por exemplo, informação de redes sociais, que um gestor jamais conseguiria acompanhar um número suficiente de perfis. Por exemplo, se eu estou tentando monitorar alguma empresa, alguma coisa, as menções dessa empresa no Twitter da vida, você precisa ter uma ferramenta que consegue fazer isso em larga escala. Eu posso usar o machine learning, por exemplo, para tentar fazer esse trabalho. Ou eu vou criar uma execução eletrônica que, em vez de ter um trader lá apertando o botão de compra e venda, eu consigo executar as minhas ordens e reagir às coisas que acontecem no mercado muito mais rápido. Então, a ideia é assim, eu vou usar o que tem de mais avançado em tecnologia hoje para tentar ter algum tipo de vantagem competitiva. Alguma coisa que me permita ter uma vantagem na hora de tentar ganhar dinheiro para os cotistas. Tá, e aí, bom, vamos lá. Para todo mundo tentar entender lá de casa, que agora eu tô com um monte de pergunta aqui. Como assim? Tipo assim, como assim, cara? Vamos supor, vamos tentar colocar no exemplo prático. Vamos lá, vocês têm que tomar uma decisão de investimento. Vocês jogam lá no Excel, é isso? E aí o computador fala assim, compra. Ou é bem mais complicado que isso? Boa. Não é bem isso, mas vamos lá. A gente pode ter... O nosso processo, a Giant está estruturada muito parecido com uma fábrica. Tá. A gente pegou todo o processo de investimento e quebrou em 4 etapas. E aí é Fordismo. Cada um está apertando um parafuso. A primeira etapa é uma etapa de dados. Então, a gente tem um time hoje lá de 10 cientistas de dados. O trabalho deles é basicamente juntar o máximo de dados possível e tratar essas bases, que vão ser usadas de matéria-prima pelo time de gestão. E indo um passo além, o principal trabalho deles é um negócio que a gente chama de Feature Analysis. É um nome difícil para uma ideia simples. A ideia é você pegar
no meio daquela nuvem de informações, aquela bagunça das bases de dados, eles vão tentar levantar alguns indicadores que potencialmente têm um valor para o gestor na hora de criar uma estratégia. Então, no português, claro, eles vão chegar para o time de gestão e falar, time de gestão, olha com calma nisso aqui que eu separei, que provavelmente o ouro está aqui no meio. Ele faz um VAR. Exatamente. É igual o VAR no futebol. É um filtrão ali para falar assim, ó, provavelmente aqui, em algum lugar que eu separei para você aqui, deve ter alguma coisa que dá para ganhar dinheiro com isso. Tá. Aí cai na mão do gestor. O trabalho do gestor, os gestores são pesquisadores, né? E o trabalho deles é ter ideias. Eles vão criar uma hipótese de alguma coisa que talvez juntando aquelas informações, alguma forma de ganhar dinheiro. Uma vez que o gestor criou uma tese, criou uma hipótese, ele vai dar essa tese na mão de 3 ou 4 outros gestores. E esse pessoal vai testar a tese dele, né? Eu penso o seguinte, o gestor que cria uma ideia, ele não pode testar ela. Eu nunca vi um pai falando que o próprio filho é feio. Perfeitamente. Perfeitamente. O gestor que cria... A não ser meu pai. Brincadeira. Meu filho. Eu começo a chorar aqui, viram uma terapia. Não, brincadeira, não. Mas o gestor que cria, ele vai ser remunerado para criar uma ideia que ganhe dinheiro no mercado. Ele dá essa ideia na mão de um grupo de 3 ou 4 gestores que vão ser remunerados para derrubar essa ideia. Eles vão ganhar um bônus maior no final do ano, caso eles achem algum defeito que faça a gente jogar aquilo no lixo. Caso 3 caras muito crânios não consigam achar nada, vai para a etapa final, que é a etapa dos programadores. Até um ponto interessante, né? Sempre quando eu falo fundo quantitativo, a imagem que as pessoas têm na cabeça é um bando de programador fazendo programinhas. Um monte de nerdola. Um monte de nerdola criando os programinhas de computador. Imagina assim, lá não existe terno na Giant Steps, né? Possivelmente vocês usam tudo moletom. Todo mundo é tipo um monte de Casimiro. Assim, sabe o Casimiro, Miguel? Todo mundo é um monte de Casimiro, assim. Anda de moleta, toma uma coca 2,5 litros. Com seu copo Stanley também, porque a gente tá na Faria Lima também, pra não... Né? É nerdola, mas nem tanto, né, Miguel, por favor. Né? E é isso aí, né? E deve ter uma sala de descontração. Não tem mesmo. Não tem? Cara, é impressionante. Tem lá Tem camas. Tem camas. A gente tem 3 camas na não parede. É tanto assim também, não. Então, assim, tem camas na sala de descontração. Mas o pessoal tirar um cochilão, é isso? Uhum. E aí, mano? Ué, depois do almoço a galera vai lá dar uma dormida. E aí joga um xadrez, a gente tem um monte de tabuleiro de xadrez lá. Tabuleiro de xadrez. Xadrez lá é coisa séria, cara. Não é pra exercitar, não, porque a galera é competitiva. Entendi. O pessoal treina. Videogame o pessoal... também tem. Tem, óbvio. Um PS5 ali. Mario Kart. Mario Kart também é porrada lá. É pegado ali. Quinta-feira à noite é pior da Faria Lima, esquenta da galera é ganhar ali. Entendi. Perfeito. Então né? Então tava errado. Vocês estão aqui na Faria Lima, não estão? Estamos. Faria Lima é 4.300 ali. Aí, pra quem quiser lá, né, ir lá na Estão Giant. convidadíssimos, pessoal. É mesmo. Então vai uma galera esquisita lá, hein? Pode ir, pode ir. Nerdola esquisito lá. Se for esquisito, não é. Mentira, é todo mundo esquisito lá, cara. Eu tenho medo de gente normal. Eu já falei isso. Eu tenho medo de gente normal. Muitos observam que eu sou esquisito, né? Então, é isso. Mas pode continuar, então. Então, vamos lá. Lá, então, na Giant, não tem só nerdola, né? Tem um monte de nerdola, mas... Cara, a gente tem 2 grandes times. Você tem o time de gestão, e aí são nerdola. Só pra você ter uma ideia, tem 25 pessoas no time de gestão hoje. Tá. Tem 91 medalhas de Olimpíada de Matemática nesse time de gestão. Como é que eu não vou chamar esse lugar de nerdola, entendeu, cara? A maior parte do pessoal é PhD, mestre. Eu sou a parte burrinha da empresa. Eu sou comercial, né? Alguém precisa falar. Perfeito. Aí é por isso que eu tenho emprego. Perfeito. Mas o time de gestão, eles são o pessoal muito forte academicamente. E você tem um outro time, que é o time de tecnologia. E aí é um time de programadores, propriamente dito. E aí o trabalho do pessoal eles ficam tanto com a parte de dados quanto com a parte de execução eletrônica, né? Uma vez que o gestor criou uma ideia, a gente vai colocar essa ideia no papel e vai delegar a execução disso para os programadores. Eles vão fazer um programa que vai executar automaticamente as ordens do mercado. Ou seja, 50% é nerdola de matemática, 50% é nerdola de programação. Exato. Tá. É isso aí. Perfeito. Então, no fim das contas, é tudo nerdola. Tá, perfeito. Mas vamos lá. Aí, então, chegou lá, então. Você tem lá a base de dados. Lá, os caras olham. Primeiro passa pelo time de programação. Não, gestão. Primeiro, o pessoal filtra os dados, identifica quais são os pontos importantes daqueles dados, cai no time de gestão, eles vão criar, tá bom, como que eu uso isso para ganhar dinheiro no mercado? Tá. Aí mandou lá pro time de gestão, tal. Falaram assim, ó, tem uma mina de ouro aí. Só que essa base,
que vocês estão olhando é o quê? É base de ações? É cripto? É fundo imobiliário? É o quê? Cara, pode ser qualquer coisa, né? Hoje os nossos fundos, eles são multimercados. Hoje, as duas estratégias que a gente tem na casa, elas operam bolsa, juros, câmbio e commodities em 40 países. Caraca. Então, essas informações pode ser desde dado padrão de mercado, né? Por exemplo, você abre um Bloomberg, você tem lá a base de dados de preço de todas as coisas, você tem dado fundamentalista, você tem muita coisa que você consegue tirar dali. E a gente tem uma área na Giant dedicada a um bicho diferente chamado dado alternativo. O que é o dado alternativo? Tem uma forma fácil de explicar, é tudo que não está na Bloomberg. Se está na Bloomberg, é o dado tradicional de mercado. Qual que é o problema dos dados que estão lá? Tá todo mundo olhando? Então, a partir do momento que sair um dado novo ali, você tem milhares de pessoas olhando e falam, tá, como que eu ganho dinheiro com isso? Então tem uma competição enorme. O dado alternativo é uma tentativa de sair desse escopo de informações que está todo mundo olhando e buscar em outras fontes informações que são relevantes para o mercado. Então, por exemplo, você acha que tem valor eu monitorar o fluxo de pessoas entrando num site, por exemplo? Às vezes para uma empresa de e-commerce, para saber se eles estão vendendo ou não antes deles divulgar o resultado deles? Pô, tem valor. Você acha que tem valor olhar a base de geolocalização de celulares para saber onde as pessoas estão indo, se elas estão entrando na loja? Tem valor. Eu posso olhar dado de consumo de cartão de crédito para saber onde as pessoas estão gastando dinheiro. Então você tem tudo que não está naquele tradicional de mercado entra nesse negócio de dado alternativo, e é uma das coisas que a gente vem investindo mais pesado hoje. Esse tipo de dado diferente. Vou te dar um exemplo, né, para ficar um exemplo real. Esse negócio de geolocalização de celulares é real. A gente comprou uma base de dados, todos os devices, né, celular, smartwatch, eles estão marcando em tempo real onde você está no GPS. Impossível. Eles... O Waze não sabe onde eu tô, nem Exato. lascando. E aí, o que é? Você consegue comprar essa base de dados de algum... Tem fornecedores que vendem esse dado agregado. Óbvio que eu não consigo ver quem que é. Não sei que é você que está entrando numa loja ali, mas eu consigo ver no agregado os pontinhos andando no mapa. A gente comprou essa base de dados de geolocalização nos Estados Unidos. E lá, o negócio já é mais desenvolvido, já tem muito mais tempo que eles fazem esse tipo de trabalho. E as empresas a empresa que a gente contratou que oferece essa base de dados, ele já fez um trabalho de mapear no território os pontos de interesse. Então você sabe exatamente onde estão os shoppings, você sabe onde estão as zonas residenciais, você sabe onde estão os aeroportos. Então você consegue ver os pontinhos se mexendo no mapa e você tem uma boa proxy do dia a dia do americano. Você está vendo ele se locomover em tempo real no mapa. Obviamente você está olhando o agregado. Aqui no Brasil a gente comprou a mesma base de dados, só que aqui ninguém fez o trabalho de mapear os pontos de interesse. Você compra os pontinhos andando no mapa lá, mas você não sabe o que é cada pontinho, cada lugar no mapa. Então a gente pegou os nossos nerdola que usaram as camas muito lá, a gente chegou para o nosso time de dados alternativo e falou, pessoal, vocês vão ter que fazer o mapeamento do território brasileiro. A gente quer saber os pontos de interesse para conseguir usar essa base de geolocalização. Basicamente ele vai ter que pegar o Google Maps e desenhar. É exatamente isso. Que trampo, hein? E pior, cara, porque não pode fazer de jeito porco. Perfeito. Porque se você errar, pensa o seguinte, você quer saber quantas pessoas tem dentro do shopping. Se você errar a fronteira, se você colocar um pouquinho para cá, você pega uma rua e os seus dados estão completamente errados, porque aí você vai pegar todo o fluxo de pessoas na rua. Então tem que ser preciso isso. E é só um exemplo de dado alternativo que a gente vem explorando. E aí, vamos supor, você pegou esses dados aí, beleza, os dados alternativos. Então você descobriu lá que eu vou muito na NBA Store, aqui em São Paulo, que eu vou muito na Vila Belmiro, no meu Santástico, chorar bastante, inclusive. Beleza. Aí o que você faz com isso? Boa. A gente não consegue ver o que uma pessoa especificamente faz. O pontinho, ele não tem nenhuma identificação. Tá. Mas eu consigo ver, por exemplo, imagina que eu marquei um aeroporto. Tá. Eu consigo ver que o fluxo de pessoas indo para o aeroporto está aumentando. E aí eu posso usar... A verdade é assim, toda vez que você fala de dado, o trabalho de um gestor... Cerveja? Bora. O trabalho de um gestor é muito parecido com o trabalho de juntar um quebra-cabeça. Tá. Cada base de dados é uma pecinha desse quebra-cabeça e hoje, para fins práticos, o quebra-cabeça é infinito. Você pode tirar informação de todos os lugares, você tem muita informação disponível. Tá. Quanto mais peças você consegue juntar, melhor a visão do que está acontecendo você tem.
em tese, melhor a chance você tem de ganhar dinheiro no mercado. Então, por exemplo, o dado de geolocalização é uma das pecinhas que eu posso juntar com os dados fundamentalistas das empresas aéreas, que eu posso usar também o fluxo de voos, quantos voos estão saindo por dia, etc. É maior ou menor do que antes. Então eu vou juntando essas peças para tentar ter uma noção do que está acontecendo com o setor aéreo. E às vezes eu consigo pegar coisas que o mercado não viu ainda. Você vai ter um dado atualizado antes de ser precificado. Exatamente. Perfeito. Então, isso pode ser, pode ou não ser uma forma de criar uma estratégia. Antes de sair a prévia lá do resultado trimestral, você vai ter na tua mão esse resultado e você vai ter um espaço de tempo de uns 2, 3 meses antes de rolar. Exatamente. Tá. Aí vamos supor. Cara, tá. Que maluco. Bom, vamos supor. Então, você descobriu lá que, pô, deu um fuzuê qualquer, sei lá, Azul, não tô falando nada contra a Azul, pelo amor de Deus. Pode ser qualquer empresa aérea, um exemplo qualquer, tá? Vamos lá. A Azul lá teve problema lá de combustível, que ninguém do mercado sabia, mas você sabia pela sua base de geolocalização que tem uma galera que tá com o voo parado. E atrasou. E a galera, uma galera teve que cancelar e tal, e começou a ser um hábito repetitivo. Mas ninguém sabia. Passou reto, né? Ou não interessava muito para se publicar, ou quando foi publicado não teve muito holofote, enfim, porque era um negócio extremamente nichado. Mas aí você teve essa lógica. E sei lá, e o papel da Azul tá lá no mercado. Como é que você faz o cross, né? Você puxa essa informação e você joga ela versus o valuation da empresa. Como isso tudo funciona? Tipo, sei lá, você consegue então fazer uma base no nível, tipo, o papel da Azul, sei lá, tá R$50, não lembro quanto é o papel da Azul de cabeça, mas sei lá, tá R$50 porque na prévia do resultado trimestral ela tava falando que tava com 1.600.000 clientes voando mês. E aí eu tenho aqui na minha base de geolocalização que na verdade foram 1.200.000 que vão voar por mês. Logo, ela tá acima do que ela tá entregando. Isso, você consegue performar em cima disso? Boa. Isso poderia ser uma hipótese que você cria, né? Eu falei, os gestores, o trabalho deles é criar hipóteses. E aí eles vão criar, um conjunto de Cs, né? Putz, se o volume de pessoas que eu estou detectando nos aeroportos vem subindo, se você tem é o que você falou, né? Putz, o mercado está esperando uma quantidade de voos X e segundo o que eu estou vendo aqui, eu estou esperando uma quantidade X mais alguma coisa. Se atingiu essa métrica, eu vou entrar comprando ação. Isso pode ser um exemplo de uma estratégia. E aí, o que a gente vai fazer? Beleza. Dado que eu tenho esse conjunto de Cs, será que isso ganharia dinheiro ao longo do tempo? Vamos tentar testar. Desde quando eu tenho essa base de geolocalização? Eu tenho os últimos 10 anos. Então, testa os últimos 10 anos. Será que todas as vezes que essas 3 métricas foram atingidas, a ação subiu depois? Pô, me parece que boa parte das vezes isso aconteceu. Legal, então vamos automatizar. Vou criar um código que vai falar toda vez que isso acontecer, você entra comprando ação e você vai entrar comprando tanto dessa ação. Se acontecer tal coisa, você vai crescer a posição. Se acontecer tal coisa, você vai zerar essa posição. E aí eu automatizo e isso vai começar a ser executado automaticamente. Por um computador isso daí. Pensa no seguinte, essa ideia da automatização, a gente faz isso por uma coisa puramente pragmática. O gestor traz valor para a gestora quando ele está pensando em formas de ganhar dinheiro, quando ele está criando essas ideias. Ele não traz valor nenhum quando ele está apertando um botão de compra e venda. Então, qual que é a ideia? O gestor vai ter a ideia, coloca essa ideia no papel, dá esse papel na mão dos nossos programadores, eu abro espaço na cabeça do gestor para ele fazer o que interessa. Vai lá e pense em novas formas de ganhar dinheiro. Então, o trabalho dos caras é ficar criando essas ideias o tempo inteiro, e essas ideias, a maior parte das ideias vai ser jogada fora, não vai dar em nada, mas as que dão certo vão ser implementadas dentro do fundo, e isso vai compondo as estratégias que estão rodando dentro do fundo. Pode desde ser uma coisa específica, por exemplo, a gente falou de agora do setor aéreo. Pode ser uma coisa completamente abrangente. Pode ser uma coisa macro, por exemplo, né? O gestor ele acha que toda vez que a inflação está controlada, a moeda está controlada e o juro cai, é um cenário bom para a bolsa. Pô, legal, pega os últimos, como isso é muito mais fácil de testar, pega os últimos 100 anos de histórico e testa para ver se esse padrão realmente se repete ao longo do tempo. E mais importante, ver se encontra indícios que isso vai continuar a se repetir daqui para frente. Não adianta nada um negócio que funcionava lá atrás, já não funciona mais. Então, assim, português claro deixa eu ver se dá para ganhar dinheiro com isso. Tá. Falei, pô, funciona.
Isso é um padrão econômico. Se funciona no Brasil, deveria funcionar em outros lugares. Vamos testar. Testa no Japão, testa nos Estados Unidos, testa na Europa, testa na China, testa no mundo inteiro. Pô, o negócio funciona. Legal. Passa para o time de programação, eles vão criar um programa de computador que vai executar, ele vai explorar esse padrão no mundo inteiro. Em todos os lugares que a gente opera, ele vai ficar procurando esse padrão. Uma vez que ele começa a acontecer, a gente entra executando. Faz sentido? Tá. Faz. Então, essa é a Giant é uma fábrica. É uma fábrica dessas ideias. Você tem um pessoal que está o tempo inteiro bolando essas hipóteses. Você tem o pessoal que vai testar para ver se funciona. E você tem o pessoal que vai botar a mão na massa e vão automatizar, vão implementar essa estratégia. E tem dado certo isso? Tem dado certo. O Zara é o nosso fundo mais antigo, ele é de 2012. Uhum. Ele aliás, 2 semanas atrás ele saiu. Vou fazer um merchan aqui, pessoal. Minuto comercial. Aquela câmera maravilhosa ali. Pessoal, o fundo é bom. Perfeito. Invistam. Não, brincando. O link na descrição com 10% de desconto. Você tem que fazer o QR Code na tela. O Zara, umas 3 semanas atrás, ele saiu num ranking da Valor como o 3º fundo com o maior resultado da história do mercado brasileiro. Nossa. A gente ficou atrás, vou até falar, a gente ficou atrás do SPX Raptor, que é um baita fundo, só que é um fundo para investidor profissional, dificílimo de entrar, lock-up de 2 anos se você entrar no fundo. Tá. O fundo verde, do Stuberger, o verde original, o antigo. O Stuba nem conta, né? Que tem um resultado absurdo. E o 3º lugar é o Zara. Olá. Pois é. Olá. E aí, ele tá desde 2012. Conseguiu performar bem durante a pandemia, por exemplo? Ele foi muito bem durante a pandemia. Isso por causa da estratégia. Eu vou falar um pouquinho mais da estratégia, ele vai ficar um pouco mais claro. Claro. Mas ele é... Você quer respirar? Peraí, eu tô vendo que você tá querendo... Quase engasguei. Fica tranquilo, eu enrolo o público aqui. Você que tá nos assistindo aqui no BP Money, não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like também, assista os nossos outros programas também aqui da casa. Temos playlists aqui completas e diversas que você pode acessar aqui em cima na tela. Então temos aqui o Happy Hour BP, que você pode assistir os outros programas, o Perdendo a Pose e também o Pizza Cripto, que também vai ao ar aqui, sempre às segundas, quartas e sextas no canal do BP Money, a partir das 6 horas da tarde. Não se esqueça, deixa o sininho ligado. Até mais. Pronto? Mandou você muito viu? profissional. O QR Code na tela, tá vendo? Você vê? Cara, eu consigo enrolar bem demais. Eu vou enrolando o povo. Mas, às terças-feiras temos programas de geopolítica aqui também. Se seu tio ou tia mandou uma mensagem no grupo do WhatsApp falando: a China vai atacar, vai ter uma ameaça comunista no mundo, meu Deus! Calma, assista o nosso programa às terças-feiras aqui de geopolítica também aqui no BP Money, às 5 horas da tarde, que a gente conta pra você se realmente o comunismo está atacando o planeta ou se na realidade seu tio caiu numa fake news novamente no WhatsApp. Enfim, perfeito. Vamos lá, manda bala, o Pedro. Mas vamos lá, não, o que eu tava falando, cara, o Zara, a gente criou o fundo em 2012 e o interessante é o seguinte, desde 2012 você teve anos muito bons pro Brasil, tá. Você teve anos muito ruins pro Brasil. O fundo vem performando em todos. O fundo, o pior, ele nunca teve um resultado abaixo do CDI. O pior ano do fundo foi CDI mais 3. Então, pô, é um fundo que vem performando já há bastante tempo em cenários muito diversos. Deixa eu explicar. Eu falei que ele ganhou dinheiro no coronavírus, né? O Zara, sendo bem sincero, ele é um conjunto de estratégias. Hoje tem 40 estratégias diferentes rodando dentro dele em paralelo. Mas tem uma forma de tentar entender essas 40 estratégias, meio que uma explicação comum para elas. O fundo, ele é um grande radar. Essa é a melhor forma de entender o fundo, cara. Ele é um radar que está monitorando mercados ao redor do mundo inteiro. Então, bolsa, juros, câmbio e commodities em 40 países. E ele está buscando indícios de que determinado lugar, determinado mercado, em algum lugar do mundo, vai ter uma disparada de preço. Seja para cima ou para baixo. Tá. Quando ele encontra um indício de uma disparada de preço, ele é muito rápido para montar uma posição, surfa o movimento e depois ele sai. Então, ele é isso. Esse radar que está olhando o mercado no mundo inteiro, procurando essas fortes movimentações. E aí, até um ponto, uma curiosidade. Esse é um fundo que emite de 50 a 100 mil ordens por dia. Nossa, cara. Isso porque essas fortes movimentações, elas podem acontecer desde ao longo de muitos anos. Né? Você tem bull markets que levam vários anos. Pode acontecer em dias, pode acontecer em minuto, pode acontecer em segundos. Você tem coisas que é muito rápida que acontece e o fundo está parametrizado para tentar pegar independente do tempo que dure. Tá. Agora, mais ou menos 70% do resultado do fundo vem de posições mais longas. Né? Vai ficar posicionado dias, semanas ou até meses. Não é longo Warren Buffett 10 anos, aí não. 150 anos. Exato. Tá. Perfeito. Agora, você tem
mais ou menos 30% do resultado do fundo que vem de modelos muito mais rápidos que estão tentando pegar alguma distorção ali ao longo do dia. É alguma coisa muito rápida que acontece. Tá. Mas aí, pô, peraí. Agora eu tô curioso em relação a esse fundo. É o Zaratustra, isso aí. É Zaratustra. Duvido você falar 3 vezes rápido. É Zaratustra. Tustra. Vamos lá. Eu ganho uma cota desse fundo se eu acertar 3 vezes rápido Zaratustra. Ganha. Tá, e se eu falar igual o Bolsonaro aqui, eu ganho 5. 5 cotas. 5 cotas? Fechou. Zaratustra e Zaratustra. Tá ok? Caraca. Tá vendo? Obrigado. Você acertou mesmo. Tô esperando minha 5 eu tô menos impressionado pela voz do Bolsonaro, mais porque pelo você acertou. Zaratustra. Queria mandar um beijo pra minha fonoaudióloga. Ela tá muito orgulhosa de mim nesse momento. Eu divido com você, minha grande fonoaudióloga e minha doutora aí, as 5 cotas do fundo que eu ganhei. Mas vamos lá. Em relação ao Zaratustra, o Pedro, esse tipo de movimentação que ele pega baseado no quê? É o dado alternativo que você estava falando agora há pouco da geolocalização e tal, que eu tô agora aqui no 3 Stars, mas depois eu vou para o mercado, enfim. Ou é, por exemplo, sei lá, a lógica do Alexander Elder de análise técnica, de movimento de força compradora e força vendedora, e lógica de existência de mercado, e aí saber o que... Ou, sei lá, o Fibonacci, que, mano, vai traçar lá e vai falar, não é aqui que vai bater. Pra onde vai? Boa. É aquilo que eu te falei, é uma junção. Tem modelos que estão olhando um tipo de coisa, tem modelos que estão olhando outro tipo de coisa. Então, desde... uma coisa que a gente olha muito, por exemplo, é o volume de transação em determinado momento. Vou dar um exemplo, isso é uma coisa real, né? Quando o pessoal pensa, por exemplo, numa análise técnica, o pessoal está pensando muito em gráfico. Né? Eu estou olhando o gráfico. O que a gente faz? A gente tem alguns modelos que eles olham o book de ofertas em todos os momentos. Tá. Né? Quando a gente pega a nossa base de dados, ela está num nível chamado Tick Data Level 2. Tá. O que é isso? Não é que eu tenho uma base de preço de fechamento. Você pode pensar, por exemplo, você tem uma base que tem abertura e fechamento de determinado dia. Preço máximo e preço mínimo. Aí você pode olhar isso por hora. Aí você pode olhar isso por minuto. Aí você pode olhar isso por segundo. Você pode olhar Tick Data. Tick Data é todas as transações que foram executadas você tem na sua base. Se tiveram 400 transações num período de 5 milissegundos, vai ter 400 transações ali. E você tem o Tick Data Level 2, que aí eu tenho acesso às informações, às ordens que foram executadas e as que não foram executadas. Então eu tenho uma foto do book de ofertas, todos os compradores, todos os vendedores, em todos os momentos. E a gente tem essa profundidade. Aí o que a gente vai tentar fazer? A gente usa, então, volume de transação, como que está o book de oferta, pode usar preço, pode olhar dados fundamentalistas, pode usar dados econômicos, pode olhar dados alternativos. De preferência, você junta, quanto mais peças você conseguir juntar, melhor a visão que você tem do que está acontecendo. É aquela ideia que eu falei para você. Eu estou tentando montar o quebra-cabeça. Tá. Esse quebra-cabeça, quanto mais peça, mais preciso eu fico. Tá bom. Doideira. E você tem noção de quantos por cento ele performou nos últimos anos aí, o Zara? Desde a abertura, o fundo deu 370%, mais ou menos. Contra um CDI de 110. O resultado do fundo é 260% do CDI ao longo dos últimos anos. Aí o pessoal até brinca, fala, pô, o percentual do CDI, sério? O CDI tava 2 ano passado. Pô, mas a maior parte do tempo, o CDI tava entre 15 e 10 nesse período. Então é um fundo com resultado alto. Pô, cara. E aí só para fechar, você falou do coronavírus, como a gente foi. Pô, o coronavírus foi uma forte movimentação, certo? É o tipo de coisa que é um prato cheio pro fundo. Então o fundo foi super bem. O fundo no coronavírus ele deu quase 10% para cima no auge ali. Nos piores dias do coronavírus, tem no circuit breaker, o fundo tava porrando. Tá. Aí depois do coronavírus, quando o negócio estabilizou, ele voltou a andar de lado. Mas assim, no auge ali foi um dos poucos fundos da indústria que foi super bem, porque a estratégia dele é pegar esse tipo de coisa. Faz sentido? Ele não necessariamente vai performar na alta. Ele vai entender para onde vai o mercado e vai performar ali, é isso? Eu vou te dar uma resposta que eu dei uma vez. Teve um cliente meu que ele falou, Pedro, o que eu preciso torcer para acontecer para o Zara ganhar dinheiro? É porque normalmente você sabe, né? Você sabe que aquele cara gosta de ficar mais comprado em ações, então se você torcer para a bolsa subir, ele vai ganhar dinheiro. Você sabe que o outro aplica mais juros, então se o juro fechar, ele vai ganhar dinheiro. Ele falou, cara, o que eu torço pro Zara? Eu parei e pensei assim, falei, cara, você pode torcer pro que você quiser, mas torce para ir muito. Se for para subir, sobe muito. Se for para cair, que caia muito. Porque aí é um prato. O fundo tende a pegar bem essas movimentações. Tá. Nunca o mercado andando de lado. Quando tá andando de lado, aí não tem muito o que fazer. Então o mercado atualmente tá ruim pro Zara.
Mais ou menos. Esse mercado, assim, eleição agora, por exemplo. O mercado eleição tá meio... né? Tipo assim, um dia ou outro ele dá umas porradas, né? Igual, por exemplo, o dia que o Lula meteu lá o tweet lá da Cogna. Aí, beleza. Lá o tweet do ProUni. Beleza. Aí foi lá e assinou com o Meirelles. Aí, beleza. Aí quando teve o Congresso mais à direita. Aí, beleza. Ok. Mas, assim, na maior parte dos dias agora, eleição tá tipo, sai uma pesquisa aqui. Tá. E aí, assim, o Bovespa 0,2, 0,3, mas vocês performam 40 mercados do mundo, não é isso? Onde? Vocês performam 40 mercados do mundo inteiro. Sim, né? sim. Tá assim. O Brasil, ele é... O Brasil é o maior peso. A gente tá aqui até por uma decisão comercial nossa. O cotista brasileiro, ele vai olhar comparado com o mercado brasileiro, né? Então você não pode ter uma coisa muito descolada que não é o que o pessoal espera logo de cara. Então, mais ou menos metade do risco do fundo tá no Brasil, metade tá lá fora, espalhado nos 40 países. Mas assim, de fato, o fundo tá, esses últimos 2, 3 meses, o fundo tá meio de lado e, cara, eu esperava. Se eu olhar o gráfico do fundo, você vai ver que ele parece uma escada nos últimos 10 anos, né? Ele anda de lado durante um tempão, vários meses. Às vezes 6, 7, 8 meses. De repente parece que ele sobe um degrau. Ele tem uma valorização muito forte no espaço de tempo muito curto. Aí ele volta a andar de lado, de repente ele sobe outro degrau de novo. Isso porque, assim, a maior parte do tempo o mercado tá mais normal, tá mais andando de lado e tal. De repente de vez em quando você tem uma movimentação forte, o fundo pega e dá uma porrada. Então, mais uma história real. Tem um cliente meu que ele fala que o Zara é o nome mais difícil da indústria, de longe. Aí, de falar, né? Zaratustra. É o único fundo que precisa ter apelido. O pessoal chama de Zara, porque fica falando Zaratustra. Pô, você podia falar de Tustra, né? Tustra. Pô, você investiu no Tustra hoje? Pô, fácil. E o tanto que a galera erra? Fala o Zoroastro, Zarabatana. Zarabatana. Zaratustra. Eu falei agora há pouco, Zaratustra, eu acho. Eu falei errado o R. Você sabe que eu nem ouço mais. Porque vai direto. É tão raro alguém falar certo. Entendi. Zaratustra. Mas você acertou. Você falou 3 vezes ainda com a voz do Bolsonaro. Cotas do fundo aí. Você ganhou. Obrigado. A gente vai fazer essa competição aqui. Quem conseguir falar o nome do fundo, Zaratustra, com voz diferente, a gente vai dar um prêmio. Vai mandar pra galera. Boa. Vai ganhar a camiseta. Vai ganhar a camiseta I Am Giant. Eu quero fazer lá o campeonato de Mario Kart, viu? Eu sou bom no Mario Kart. Você é bom mesmo? Ô, filhão. Os caras. Vou te falar que tem uma galera ali, cara. Firme? Nossa senhora. Mas você não joga? Eu jogo, mas não ganho. Só tomo lavada. Você fica ali no 8º lugar. Entendi. Você geralmente errou o caminho. E não é porque eu sou ruim, é porque os caras são bons mesmo. A galera leva a sério. É competitivo. Né? Faria Lima é pouco competitiva, né? Nem montaram uma arena de beach tênis no meio do negócio, um negócio que era gincana. A beach tênis era brincadeirinha, pô. Né? E aí, os caras começaram a fazer esse tipo de coisa. Meu editor, quanto tempo nós estamos de gravação? 32 com... Está bem, editor? Respira. Perfeito. O pessoal fica segurando tosse, porque a gente tá no meio da gravação. Aí não quer mandar. Mas, ô Pedro, vem cá. Quais são os próximos passos da Giant pro futuro agora? Boa. Vocês estão querendo fazer? Cara, o que a gente vem fazendo, a gente vem crescendo. A Giant, desde que a gente abriu, a gente tem uma cultura de reinvestimento muito pesada. De 2012 a 2018, a gente reinvestiu praticamente todo o lucro que a gente teve de volta na Giant. Contratando cada vez mais gente, melhorando nossa infraestrutura de execução, porque pensa o seguinte, cara, para você operar essa quantidade de ordens que a gente manda no mundo inteiro, não basta você abrir uma conta numa corretora e sair operando. Você precisa criar infra para fazer isso. Emitir ordem numa latência decente, receber dado em real time, é caro de fazer. Então, o que a gente vem fazendo, né? 2 vertentes principais. A primeira é, a gente está contratando bastante nerds, cada vez mais nerds pro nosso time. Principalmente na parte de pesquisa para criar novas estratégias. E a gente vem investindo muito pesado nessa parte de dados e tecnologia de execução. Eu vou te dar uma curiosidade. O servidor que emite as nossas ordens para a Bolsa aqui no Brasil, ele não está no nosso prédio. Ele está dentro do prédio da Bolsa. Da B3. Por que isso? Porque, segurança. Também. Ela também resolve o problema de segurança, mas não é esse o motivo principal. Não, vou dar um bom chute aqui. Pera aí, a gente tem um programa de perguntas e respostas aqui na Poliana Pose que é feito para isso. Olha só, grandes perguntas. Se a internet cai no teu... Contingência. Essa é uma boa, também resolve, mas não é isso? Não. Não, pera, então calma, peraí. Repete a pergunta. Vamos lá.
Vou elaborar um pouco mais a pergunta. Nosso servidor, ele tá num lugar, ambiente da B3 chamado Colocation. Tá. Basicamente o que a gente tem lá é um armário que a gente aluga para colocar o nosso servidor. Esse armário, ele é o funcionário mais bem pago da empresa, esse aluguel. E a gente coloca o nosso servidor dentro do prédio da bolsa. Por quê? Já sei. Por conta de velocidade de transação. Você ganha de... Põe 0,01 milissegundo, vai fazer diferença em relação a 0,02 milissegundo. É isso? Caraca, eu tô me sentindo muito bem. Toma! Essa foi boa, cara. Toma. Não, você sabe que a história parece coisa de ficção científica, né? Mas se o servidor tá no nosso prédio tá a alguns quilômetros da bolsa. Quando o servidor emite uma ordem, essa ordem vai virar um pulso de luz que vai passar dentro de um cabo de fibra ótica, andar alguns quilômetros e chegar no prédio da bolsa. Tá. Vai demorar alguns milissegundos para a luz, na velocidade da luz, chegar lá. Se o meu servidor está a 30 centímetros do servidor da bolsa, a distância que ele precisa percorrer é muito menor, então eu vou ter alguns milissegundos a menos. E isso faz total diferença. Hoje a gente tem 2 servidores dentro da B3. Um é o que está em produção, o outro é um servidor de teste e contingência. Né? Se dá o pau em um, eu consigo passar toda a operação muito rápido para o outro. Tá. E isso faz diferença hoje em dia. Tem várias estratégias que dependem dessa latência muito baixa para funcionar. Né? Então, além de eu executar melhor as ordens, porque a minha latência é muito menor, eu ainda possibilito uma gama de estratégias que só funcionam se eu for o primeiro a chegar. Já chegou a dar pau no servidor? Da Giant? Cara, já em 10 anos de história já aconteceu de tudo. Como é que faz quando dá pau no servidor pra vocês? Esse é o ponto, por exemplo. Se der um pau no nosso servidor, a gente tem 2. A gente tem um outro que eu consigo shiftar rapidamente toda Já chegou a dar pau nos 2? Não. O que já aconteceu antes da gente ter Colocation, a gente tem 4 links de internet individuais segregados no nosso escritório. Já aconteceu dos 4 caírem por razões diferentes ao mesmo tempo. Isso já aconteceu. E aí, o que a gente tem? A gente tem todas as ordens. Tudo porque o estagiário quis baixar Vingadores Ultimato no Torrent, né? O pessoal tentando fazer dinheiro. Aí o cara tá lá tentando ver o Thanos, né? Perfeito. Mas você sabe que a gente, assim... Qualquer um que trabalha com tecnologia, você precisa assumir que vai dar cagada. Se pode dar, vai dar. Assim, a lei de Murphy é o extremo. E aí, sabendo que vai dar, você precisa desenhar todas as contingências possíveis, todas as barreiras para o negócio não alastrar. Então, a gente nunca teve nada que impactasse o fundo de fato. Mas cagadas acontecem e já aconteceram inúmeras ao longo do tempo. Faz sentido? Faz sentido. A última barreira que a gente tem é, se caso a gente perca completamente o contato com a bolsa, a própria bolsa oferece um cancel. Assim, se eu perder o contato, ela vai cancelar tudo que eu tenho de ordem lá, entendeu? Tá. Então, essa última... No último caso, eles vão cancelar tudo. Exatamente. Sem checkpoint. Pô, na pior das hipóteses, você fica como tava bem, tudo certo, é isso aí, forte abraço. Perdeu hoje o dia, mas tá tudo certo. Exato. Pode crer. Que doideira. Caraca. Nossa, não é meio estressante não, Pedro? Na verdade, o nosso dia a dia, eu diria que até é estressante, porque você não tá tomando decisão. Um gestor tradicional, ele tá tomando decisão o tempo inteiro. Então, ele tá olhando pra tela do mercado e tá pensando o que eu vou fazer. Tá. O que já é estressante pra cacete. Você tem uma mega responsabilidade na sua mão. No nosso caso, a gente não vai tomar nenhuma decisão olhando o mercado. Todas as decisões já foram as coisas que a gente foi criando ao longo do tempo, elas estão automatizadas. Então, não é que eu tô olhando e falar, acho que agora o dólar vai subir. Eu não acho nada. Eu tenho um monte de modelo operando dólar e eles vão operar independente do que o gestor acha. O que traz a sua própria carga de estresse. Porque aí é uma situação oposta. Você tá vendo o mercado indo contra o fundo ali e a gente não vai tomar uma decisão em cima discricionária, porque simplesmente, cara, por uma razão simples. Tudo que tá dentro do fundo funcionando hoje foi muito testado. A cada estratégia lá, a gente ofereceu, a gente chegou para 4 caras brilhantes e falou, eu te dou um bônus maior se você achar algum defeito nisso. Eles não acharam. Então, ou seja, eu tenho um bom grau de confiança naquilo que a gente implementou. Tá. O dedo do gestor, o achômetro do gestor, a gente não consegue testar. Então, se eu for deixar o gestor interferir no que está acontecendo, eu estou trocando uma coisa que é certa,
que foi muito testada por um tiro no escuro. Tá, a gente não vai fazer. Então, assim, é muito estressante, mas porque a gente tá de mãos atadas, de certa forma, né? Eu tô olhando o mercado ali, eu tenho que ter confiança, a gente tem confiança que o que a gente criou funciona, mas eu não vou mexer na direção ali do carro. O carro é um Tesla, ele tá andando sozinho. Entendi. Pedro, queria muito agradecer sua vinda aqui ao nosso Happy Hour BP dessa semana. Uma honra enorme te receber. Espero te ver mais vezes por aqui, não só você, como todo mundo lá da Giant. A gente gosta bastante de vocês aqui no BP Money. É sempre uma honra enorme recebê-los aqui no nosso programa, tá certo? Rafa, muito obrigado. Pessoal de casa, muito obrigado pelo tempo de vocês. Desculpa se eu falei alguma besteira aqui, que ele me deu cerveja. Perfeito. Você tem um excelente álibi. Excelente álibi. A galera usa muito esse álibi. Perfeito. Mas é isso, Rafa. Muito obrigado. Obrigado. Eu espero minhas 5 cotas do Zara, porque eu falei Zaratustra bem várias vezes, né, meu editor. O que foi, meu editor? Muito solto. Isso aqui, agora voltou? Aqui? Assim? Muito bem. Tá certo, então. Você aqui de casa viu, então, esse tipo de situação aqui. Ó, um beijo enorme pra você, tá? Que tá conosco aqui nesse Happy Hour BP dessa semana. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos amanhã a partir das 6 horas da tarde. Quer dizer, esse programa tá indo na sexta-feira. Então a gente se vê, na verdade, na segunda-feira, às 6 horas da tarde, aqui no canal do BP Money, com muito mais informação pra você sobre o mercado financeiro e muita diversão, é claro, aqui com os nossos programas da casa, tá certo? Então se cuidem, a gente se vê logo logo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, sininho, comentar os temas que vocês querem ver nos próximos episódios, tá certo? Um beijo enorme a todos, se cuidem, a gente se vê logo logo. Até mais, tchau, tchau!